E agora, conforme eu falei, vamos para aquela revisão dos conteúdos, né? Só para você relembrar, porque foram muitos termos que utilizamos aqui nessas polaridade das ligações, polaridade das moléculas, né? E aí, só para que você possa realmente se sentir seguro na hora de resolver as atividades que contemplam, as questões que contemplam a atividade de sala. Fica de olho aí, então. Vamos lá? Olha só. Revisão de conteúdos da ligação química covalente, parte 4, né, que nós abordamos nessa aula. E assim sendo, as ligações covalentes, né, que são aquelas realizadas por átomos que compartilham elétrons, né, na sua camada de valência, na sua última camada, nós vimos que essas ligações, quanto à polaridade, ela pode ser o quê? Ela pode ser polar, e ela será polar quando o quê? Apresentarem diferenças de eletronegatividades, né? Diferentes eletronegatividades, subtrai uma da outra, deu diferente zero, momento dipolar é diferente zero. Então esta molécula ela é polar. No entanto, se eu tenho moléculas cujos átomos apresentam eletronegatividades iguais, aí eu digo que essas moléculas são o quê? Apolar, né? Porque a molécula polar, ela tem um momento dipolar diferente de zero, isto é, as eletronegatividades entre si, elas são diferentes uma da outra. E a apolar, não existe momento dipolar, isto é, momento dipolar é zero, elas apresentam a mesma polaridade. Então, geralmente, esses polares, olha só, quanto mais distantes se tiver na tabela periódica um átomo do um elemento químico do outro, mais diferença de eletronegatividade vai acontecer. Já a polar, não, a polar, nós temos o quê? Diferença de eletronegatividade zero. Portanto, eis quanto às ligações, nós estamos falando das polaridades primeiro, das ligações, né? Átomo diferente de eletronegatividade, ligação polar, átomos com eletronegatividade iguais, ligação apolar. Molécula, se existir diferença de polo, a molécula será polar. E se não existir a diferença de dipolo, consequentemente, aquela molécula é apolar. E na sequência, ligação covalente polar, olha aí, nós temos o caráter parcial, tá bom? Aí, ó, positivo, caráter parcial negativo, né? Com relação à ligação covalente apolar, dentro da ligação, nós consideramos os caráteres parciais das ligações, né? Com relação às moléculas, nós conhecemos os momentos dipolar, tá bom? Então, as ligações dependem da eletronegatividade que forma aquele composto. E assim sendo, polaridade e solubilidade, duas substâncias são solúveis entre si quando uma se dissolve na outra, ou seja, formando uma mistura homogênea. E assim sendo, substância polar, ela é solúvel em substância polar, por quê? Porque ela se dissolve completamente. Então, polar dissolve polar. Por que a água é considerada solvente universal? Universal significa dizer, a maioria das substâncias que estão no solo terrestre são polares. E com isso, a água, por exemplo, por ser molécula polar, dissolve todas essas substâncias. Então, polar sempre vai se dissolver em polar. Polar nunca vai dissolver em apolar. E as substâncias apolares, ela é solúvel, ou seja, ela se dissolve em substância polar, apolar. A apolar não se dissolve em substância polar de maneira nenhuma. Só verificando, a gasolina são hidrocarbonetos, moléculas apolares, não se dissolve na água, que é uma molécula polar. Já o etanol, por apresentar hidroxila na estrutura do composto,
então é considerado, se dissolve na água, por apresentar polaridade. Gasolina é derivada de hidrocarbonetos, derivados do petróleo, moléculas apolares, se dissolve na gasolina, sim. Querosene se dissolve na gasolina, gasolina se dissolve no querosene. O que não dissolve é o querosene na água e nem a água na gasolina, porque querosene e gasolina são hidrocarbonetos, são apolares. Tudo bem até aí? Então, mais uma vez, tratando dos conhecimentos sobre ligações, polaridade das ligações químicas e polaridade das moléculas. Boa sorte para você aí na sua atividade e voltarei em seguida comentando cada questão dessa atividade. Voltarei já já. Agora sim, estou de volta, né? Aquele comentário para garantir a você o tira dúvidas sobre o que você realizou na sua atividade. Vamos lá então, olha aí. Aqui nós temos a primeira questão que diz o seguinte: enquanto toda ligação iônica é polar, foi o que nós falamos, né? A polaridade da ligação covalente depende dos átomos presentes na molécula. Agora, analisando as fórmulas químicas abaixo, 1, O2, 2, CO2, 3, MgCl2, 4, H2O. É correto afirmar que a ligação química entre os átomos é exclusivamente do tipo covalente polar em quais compostos? Letra A. Será que apenas o quê? É exclusivamente do tipo covalente polar? Covalente polar. Será que é no 1 apenas, no O2? B. Será que é no 2 apenas, que é do CO2? 3. Será que é apenas na 3, que é o MgCl2? 4. Será que é apenas na água? Ou que é covalente polar no 2, que é o CO2, e no 4, que é a água. E aí, diante dos conceitos que você viu, e lembrando lá, ó, enquanto toda ligação iônica é polar, a polaridade das ligações covalentes depende dos átomos que estão naquela molécula. O que você assinalou como resposta correta? Será que as ligações que vão ocorrer com oxigênio é polar? Átomo do mesmo elemento químico, né? CO2, MgCl2 e água. Sendo assim, olha aí, com relação aí, ó, 4, a letra D. Vamos lá, porque as moléculas da água são polares com cargas parciais positivas dos hidrogênios. Uma carga parcial negativa do oxigênio e uma O. Então, portanto, a letra D como resposta. Porque lá no enunciado, né, é correto afirmar que a ligação química, as ligações que ocorrem exclusivamente do tipo covalente polar. Então, não falou iônica, porque se falasse sobre ligação iônica, nós íamos ter que MgCl tem um composto iônico. Mas na alternativa, o enunciado estava dizendo é correto afirmar que a ligação química entre os átomos é exclusivamente do tipo covalente polar. MgCl2 não é covalente. O2 é covalente, mas O2, né, é covalente apolar. CO2 covalente apolar e somente no caso da água que é covalente polar. Tá joia? Foi por isso que não foi MgCl2, porque não falou em iônica. Então, a molécula de O2 não possui polaridade nas suas ligações, porque a eletronegatividade dos átomos são iguais e, por consequência, não existe polaridade na molécula. A molécula de CO2 é linear e as ligações entre os átomos de carbono e oxigênio são polares. Porém, os vetores que definem o momento dipolar se anulam, né, conforme vocês viram, e a molécula é apolar.
Agora, MgCl2 é iônica, tá bom? E o que aconteceu? A molécula da água foi que caracterizou como covalente polar. Na questão número 2, observe as moléculas NH3, CHCl3 e SO3. Suas geometrias moleculares e polaridades são, respectivamente, letra A, tetraédrica polar, trigonal plana polar. Está falando lá, olha, suas geometrias e polaridades ao mesmo tempo. Então, em cada um, nós temos que analisar a geometria e a polaridade. Letra B. Será que é a geometria piramidal, mas é polar? Tetraédrica, mas é polar. Trigonal, plana, mas apolar. Letra C, trigonal plana, apolar. Angular polar, tetraédrica polar. D, linear polar, trigonal plana polar, angular polar. Letra E, piramidal apolar, linear apolar. O que é que nós temos a entender sobre a alternativa correta? Diante do que você já aprendeu, o NH3 você já viu qual o tipo de ligações, quais a polaridade, né? Então, olha aí, qual o tipo mesmo de NH3, né? A partir daí, você já começa a deduzir que a resposta correta para essa questão é a letra O, a letra B. Você viram que o NH3 não forma uma pirâmide? Ela não é piramidal, mas sobra também par de elétrons e ela é polar. E nós vimos que, olha lá, CHCl3, o carbono, está centralizado, não sobra par de elétron, olha lá. Então, tetraédrico, olha aí, é polar? Assim, porque o hidrogênio é diferente do cloro, por isso que gera polaridade. E SO3, o enxofre central, trigonal plana, apolar. Olha o comentário aqui. Ó. Resposta B. De acordo com a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, temos que NH3 ela é piramidal polar. A fórmula da pirâmide sobrou par de elétrons não compartilhados. Polar. Tetraédrico polar. Se fossem todos cloros ou se fossem todos os hidrogênios, claro que seria apolar. Mas o que faz a diferença aqui, ó, o carbono não sobra par de elétrons. Mas acontece que o hidrogênio é diferente do cloro. Só por isso tem o quê? Caráter parcial de polaridade diferentes. E aí faz com que a molécula CHCl3 seja uma molécula polar. Com relação ao SO3, o que nós aprendemos é que, olha aí, ó, são 3 átomos de enxofre, ou um átomo de enxofre, 3 átomos de oxigênio, desculpa. Então, o enxofre faz logo uma dupla ligação com esse oxigênio para se estabilizar. 6 elétrons na última camada, estabilizou e tal. Agora, sobrou 2 par de elétrons. E aí ele empresta, faz uma ligação coordenada com o oxigênio e com outro oxigênio. Mas, no entanto, diante disso, todos os elétrons do enxofre na camada de valência estão comprometidos. Então, ela é trigonal plana, quanto à sua geometria, mas quanto à polaridade, ela é apolar. Agora, você, meu caro aluno, eu te convido para o Se Liga no Enem, no comentário da questão de número 3, onde nós temos o seguinte, olha só. Quando colocamos água em fosfolipídios, são os tipos de lipídio, macromoléculas que existem no organismo, né? Tendem a formar lipossomos, isso considerando o meio celular, né? Foi uma questão do Enem. E quando colocamos em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, que são estruturas formadas por uma bicamada lipídica. Conforme mostrado aí na figura, quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomos.
Bom, diante disso, tá vendo? Olha, existe no centro o meio aquoso, quer dizer, a água está presente. A água é o quê? Polar. Olha lá, o meio aquoso e existe na periferia fosfolipídios. Fosfolipídios, tá? Na sequência, esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Olha aí, hein? Nós temos o quê? Letra A, natureza polar, ou seja, serem inteiramente solúveis em água. Apolar, não serem solúveis em solução aquosa. C, anfótera, ou seja, se comportam como ácido e como bases. D, insaturada, ou seja, possuírem duplas ligações em sua estrutura. Anfifílica, possuir uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. O que é isso? Então, lembrando, é que hidrofílica são aquelas substâncias polares, que amiga da água, que tem facilidade de se dissolverem na água. Hidrofóbica, fobia, raiva, né? Aquelas substâncias que não têm facilidade para se dissolverem na água. Agora, diante do que vocês verificaram, a estrutura, ok? Então, tem como se fosse uma célula, né? E aí você tem aí o meio aquoso e você tem os fosfolipídios na periferia. Nós estamos trabalhando de polaridade, né? Quanto à polaridade, levando em consideração o que vocês estão vendo aí, a água e os fosfolipídios, esse arranjo, então, basicamente, está se referindo à polaridade das ligações. E no tocante, então, os enunciados e as alternativas, qual seria, então, a resposta correta? Lá na figura, olha, nós temos meio aquoso, tem fosfolipídio. Só por ter fosfolipídio, lipídios não são solúveis na água, mas fósforos compostos derivados sólidos são. Então, estruturas que podem ser solúveis na água ou não, então, geralmente são aquelas, olha aí, vamos verificar então, a letra E, alternativa, anfifílicas, ok? Ou anfipáticas, a mesma coisa, elas possuem parte polares e possuem parte não polares. Portanto, elas têm características hidrofílicas por se dissolverem na água e hidrofóbica por não se dissolverem na água. E os comentários é o seguinte, ó. Como a membrana plasmática é composta por uma bicamada fosfolipídica, a porção fosfato deste fosfolipídio é polar, ou seja, hidrofílica. Hidro, água, fílica, amiga da água. E fica voltada para o meio intracelular em uma camada e por meio extracelular em outra. Já a porção lipídica, por sua vez, é apolar e fica disposta entre os fosfatos e se confere à membrana plasmática a sua natureza anfifílica. Então, moral da história, nós temos a resposta, a alternativa letra E. E ainda, meu caro aluno, esse material complementar que fala ação, tira limpa a ação dos sabões, isso tem tudo a ver para você observar, está lá disponível, ok? Para que você possa consultar. E quanto à polaridade, por que o detergente dissolve na água e tira a sujeira? Por quê? Porque você tem o seguinte, os detergentes têm ácido sulfônico, estrutura polar na extremidade e hidrocarboneto na cadeia, numa sequência, portanto, que são apolares. E quando na água, a parte apolar dissolve as gorduras, dissolve os óleos, e a polar fica no meio aquoso, considerando uma substância anfifílica, como vocês viram, de acordo com essa questão do número 3. Então, esperando que tenha contribuído muito para o seu aprendizado sobre a polaridade das ligações e das moléculas, ok? Desejo a todos boa sorte,
Um grande abraço e até a próxima aula.